Celina Leão rebate acusações de corrupção e divulga novo trecho da gravação com a deputada Liliane Roriz. Chefe de cozinha da Asa Sul é preso suspeito de pedofilia. Na casa dele foram apreendidos vários vídeos de pornografia infantil. Veja também, a ANEEL mantém bandeira verde na conta de luz de setembro. Tem ainda as dicas de diversão. Hoje tem show do Bruno e Marrone na UPS de Planaltina. Notícias da sexta-feira no DF e em torno, agora no Band Cidade, segunda edição. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo. Combate à pedofilia. A Polícia Federal fez uma operação em 4 regiões do DF. O dono de um restaurante foi preso na Asa Sul. Ele é suspeito de compartilhar material pornográfico infantil na internet e também de abuso sexual. A repórter Érica Blaney tem outras informações. A prisão de hoje se deu pelo fato de que o suspeito armazenava fotos e vídeos pornográficos envolvendo crianças. Delegado, é crime, então, armazenar, compartilhar e produzir também, né? Sim, desde 2008, com a CPI da pedofilia, o Estatuto da Criança e do Adolescente foi alterado e aí nós temos crimes tanto na posse desse tipo de material, quanto no compartilhamento e entre outras condutas, simulação, o grooming, que é quando você alicia a criança por meio da internet. E no caso desse alvo da Polícia Federal, ele já tinha sido investigado antes, né? Sim, essa investigação ela iniciou a partir de um flagrante que ocorreu no Paraná em 2013 e depois que nós recebemos a notícia, as investigações realizadas aqui no DF terminaram descobrindo que ele já tinha sido alvo de uma outra operação em 2010 que terminou não tendo sucesso, ela não foi deflagrada por um problema com a materialidade delitiva. E nesta data nós conseguimos finalmente chegar nesse suspeito. E o que foi apreendido? Nós apreendemos, de um modo geral, mídias de armazenamento. São locais em que podem ter armazenados arquivos, fotos, vídeos envolvendo pornografia infantil. Dentre eles, HDs, smartphones, pendrives e similares. Protesto. Alunos de medicina da UNB fizeram uma manifestação hoje em frente ao Palácio do Buriti. Os estudantes pedem a assinatura do contrato de prestação de serviços em unidades de saúde do Paranoá, Itapuã e São Sebastião. Veja. Com cartazes, os estudantes de medicina se reuniram em frente ao Palácio do Buriti. Entre as reivindicações está a assinatura de um contrato entre o hospital e a Secretaria de Saúde para financiar os gastos e incluir a unidade no programa do SUS. E a nossa segunda pauta é a assinatura imediata do contrato que garante o pleno funcionamento do HUB e que sustente o déficit orçamentário que hoje é de 2,5 milhões. Sem a presença do governador, os alunos exigiram uma reunião com o secretário de Saúde, mas foram atendidos apenas por um representante do governo. Ele era um técnico, um coordenador da área, muito provavelmente, e que até de fato sabe sobre a nossa situação e o nosso contrato, mas não é capaz de solucionar esse problema político, por uma vez que ele é apenas técnico nesse sentido. A Polícia Militar acompanhou a manifestação. Uma das faixas foi interditada e o trânsito ficou lento na região. A UNB informou que a greve não afeta os serviços de atendimento no hospital universitário. Disse ainda que o novo contrato prevê recursos de 5 milhões de reais e ainda está sendo analisado pela Secretaria de Saúde. No Hospital de Santa Maria, o problema é a falta de roupas apropriadas para servidores atenderem os pacientes internados. Para não suspender os serviços médicos, médicos e enfermeiras usam sacos plásticos como proteção. Nessa foto, uma funcionária aparece socorrendo uma criança no leito. Veja que a outra enfermeira nem plástico usa. Em nota, a Secretaria de Saúde informou que a lavanderia terceirizada, responsável pela higiene das roupas hospitalares, está sendo reformada. Por isso, houve atraso na entrega das roupas. Disse ainda que enviou hoje 600 roupas descartáveis para evitar a contaminação na UTI e no centro cirúrgico. Boa notícia! A Agência Nacional de Energia Elétrica decidiu nesta sexta-feira manter a bandeira verde na conta de luz dos consumidores. O repórter Rodrigo Nunes tem as informações ao vivo para a gente. Rodrigo, o que motivou essa decisão? Boa noite.
Boa noite, Carol. Boa noite a todos que acompanham o Band Cidade. De acordo com a ANEEL, os principais fatores aí que causaram essa manutenção foi o aumento da média de chuva no país, que ajudou a manter os reservatórios num nível satisfatório, e o funcionamento de novas usinas aí no sistema elétrico brasileiro. Esse será o 6º mês seguido que não haverá extra na tarifa aí da conta de energia do brasileiro. A expectativa era que no mês de setembro houvesse o acréscimo da bandeira amarela por causa da seca lá na região nordeste que afeta os reservatórios da localidade, lá da região. Mas não foi necessário. Agora é esperar para saber se teremos esse acréscimo ou não na tarifa do mês de outubro. Essa resposta a gente vai ter que esperar um pouco mais aí para poder dar para o telespectador. Carol. Obrigada, Rodrigo. Uma olaria que funcionava ilegalmente em São Sebastião foi fechada. Os policiais militares receberam a denúncia na tarde desta quinta. Ao chegarem ao local, constataram que a empresa realmente não tinha autorização de funcionamento. Carregada de máquinas, materiais e muita madeira sem origem comprovada, a olaria foi fechada. O gerente da empresa foi encaminhado à delegacia apenas para registro da ocorrência. Mais um caso de explosão a caixa eletrônico no DF. Desta vez, o alvo dos bandidos foi uma agência que fica no CIA. Só este ano foram registrados 8 ataques a terminais bancários. A ação dos bandidos foi na madrugada desta sexta-feira, por volta das 4 horas da manhã. A área ficou totalmente danificada com a explosão. Os bandidos conseguiram levar as gavetas de dinheiro de um dos caixas eletrônicos. A polícia não informou o valor levado no assalto. O BOP teve que ser acionado para verificar se havia outro risco de explosão. Nada foi encontrado. A polícia investiga o caso e ainda procura os autores do crime. E a polícia de Goiás continua à procura do acusado de matar um PM aposentado ontem em um supermercado de Valparaíso. O militar foi atingido pelo disparo quando tentava evitar o roubo no comércio. Nas imagens do circuito interno do supermercado, dá para ver que o estabelecimento já estava fechado e vazio. Somente os ladrões estavam lá dentro, tirando dinheiro dos caixas. O policial militar aposentado, então, entra pela mesma abertura por onde os criminosos passaram para tentar impedir o assalto. Os bandidos saem correndo e começa uma troca de tiros. O PM é atingido e cai. Os assaltantes conseguiram fugir. Mildomar Regis de Souza estava aposentado da polícia e trabalhava no supermercado como segurança. A Polícia Civil de Goiás investiga o caso. E olha, depois da mais longa greve dos metroviários, os trens voltaram a rodar nesta sexta-feira. Um alívio para os passageiros. O metrô voltou a funcionar normalmente. Foram 73 dias de greve. Os passageiros comemoram. Afinal, enquanto os metroviários buscavam aumento salarial, melhores condições de trabalho e contratação dos aprovados no concurso público, o transporte só funcionava nos horários de pico. Ou seja, muita gente ficou prejudicada. Nossa, estava muito complicado. A gente ficava lá esperando o ônibus, mas desistia e vinha pro metrô. Aí a fila ficava muito grande. Mas o clima aqui não é apenas de comemoração. Os metroviários não conseguiram o que buscavam e ainda foram obrigados pela justiça a voltar para o trabalho. Senão, o sindicato teria que pagar multa diária de R$100 mil. Não há vencedores nesse episódio. Tanto os funcionários do metrô como a empresa em si certamente não ganharam nada, muito pelo contrário, perderam. E para quem gosta de trafegar pelas faixas exclusivas para ônibus, ainda tem tempo para aproveitar. O governo do DF garantiu que elas permanecem liberadas pelo menos até segunda-feira, quando o Departamento de Estradas de Rodagem vai definir como ficará a situação. Vamos mudar de assunto? Deixar o filho na escola e sair para trabalhar é uma das preocupações de muitos pais, né? Mas uma escola aqui do DF decidiu mudar essa situação. Graças a um aplicativo, os pais podem acompanhar a rotina dos filhos dentro de sala de aula. Veja. Deixar os filhos na escola nem sempre pode representar tranquilidade para os pais, principalmente quando se trata de crianças. Por isso, uma escola particular em Águas Claras decidiu inovar.
Por meio de um aplicativo de celular, os pais são atualizados em tempo real pelos professores sobre a rotina dos pequenos. Nós colocamos os alunos que estão presentes na sala de aula, os alunos que faltam, os pais ficam sabendo, né, pelo aplicativo, as atividades diárias que a gente tem, se dormiu, se não está assistindo muito bem. Nas 2 unidades da escola, mais de 80% dos pais dos alunos já utilizam a ferramenta que tem até um chat. Ana Paula é uma das usuárias do aplicativo. Ela está sempre de olho no celular para saber como anda o dia da filha. Eu já sei se ela alimentou, se ela não se alimentou, né, se fez xixi, se não fez, se dormiu ou não, se está mais agitadinho ou não, a gente consegue acompanhar, né? Esse é o primeiro ano que a ferramenta é usada na escola e ela já substitui a antiga agenda. O papel continua sendo utilizado, mas não será assim por muito tempo. Há muitos anos, né, a gente trabalha com agenda impressa, onde o professor tem que relatar isso, marcar na agenda, e a gente resolveu buscar uma alternativa no mercado que facilitasse para o professor e para a gente essa comunicação. Mas não é só o aplicativo que pode manter os pais informados sobre a rotina dos filhos, viu? Também fizemos a nossa parte e vamos ajudar a atualizar os responsáveis desses pequenos estudantes. Eles mandam aquele tchau porque a aula acabou e está na hora de ir para casa. Dá tchau pra eles. Manda beijo, ó. Aê. Sexta-feira é dia de diversão. Hoje tem show sertanejo com Thiago Brava na Bamboa. E como sempre, você, telespectador da Band, é nosso convidado especial para essa festa, hein? Quer ganhar um par de ingressos? Então ligue agora, participe do nosso sorteio. Ligue nos telefones 3325-1438 e 3325-1537. O resultado você confere ainda nesta edição do Band Cidade. A presidente afastada da Câmara Legislativa, Celina Leão, chamou a imprensa no fim da tarde para se defender das acusações de corrupção feitas pela deputada Liliane Roriz. Ela apresentou novas gravações e disse que foi vítima de uma armação. A Juliana Cury tem os detalhes ao vivo para a gente. Oi, Juliana, boa noite para você. O que foi divulgado nessa conversa, hein? Boa noite, Carol. Boa noite a todos. Olha, na verdade, foram 2 gravações pequenas divulgadas pela assessoria de Celina Leão. Nós ouvimos essas gravações e a todo momento Celina Leão, ela se defende das acusações de Liliane Roriz. É melhor deixá-la explicar. Vamos ouvir. Tem um momento que ela me pergunta se eu já tive com esse suposto empresário, né? Se eu já havia pedido alguma coisa para ele, eu tinha encontrado com ele. Eu falo que eu nunca tive com ele. E a nossa fala é bem republicana, porque ela fala, nossa, era bom botar esse dinheiro na educação. Eu falo, é bom para a instituição. Então, a nossa conversa demonstra que era uma conversa republicana. O trecho final, que a deputada coloca, a minha conversa com ela, eu falo para ela que eu não quero absolutamente nada de errado, que eu não vou pedir nada para ninguém, que eu não quero nada de errado. Eu não quero nada, entendeu? Eu não falei nada, eu não quero nada. Novamente derrubando a acusação mentirosa da deputada Liliane, que falava que eu queria, que eu pedia e que eu estava num suposto esquema de corrupção. Pois é, ela se defende, mas a gente ouviu e claramente também esses áudios foram cortados. Nessa coletiva, Celina Leão disse que teve acesso aos inquéritos, à investigação toda e que o principal alvo dessa investigação, na verdade, é o GDF. As denúncias de desvio na área de saúde seriam muito graves, só que ela não pode revelar porque tudo corre em segredo de justiça. Celina Leão também disse que vai pedir uma nova perícia desses áudios e a gente segue acompanhando. Carol. Ok, Juliana, obrigada. Uma mulher grávida e com outros 3 filhos está desesperada e pede ajuda. A família está morando debaixo de uma lona depois que teve o barraco irregular derrubado pela AGFIS. Fome, frio e angústia. É assim que essa família do Riacho Fundo 1 sobrevive depois de ter a casa derrubada. Em meio a telhas e lixo e sem um teto para morar, Luciene, que está grávida de 7 meses e ainda tem outros 3 filhos, se desespera com a situação. Ela conta que quando chegou de uma consulta, a casa já estava destruída. Agora, todos dormem debaixo de uma lona. Tudo no chão. Aí eu cheguei assim e falei assim, meu Deus, derrubaram meu barraco. E agora o que eu vou fazer? Já sentei e já comecei a chorar. A derrubada foi nesta quinta-feira. A AGFIS, ela não fez essa ação, ela deveria ter feito essa ação com a participação dos órgãos de proteção e dos órgãos de assistência.
Entendeu? Como ela não fez dessa forma, quer dizer, ela simplesmente derrubou o barraco e a família continua no mesmo lugar. Aí eu não entendo uma operação dessa que cria um trauma social gigantesco. E essa família está em desespero, não tem para onde ir, está debaixo de uma lona. Antes ela estava pelo menos debaixo de um teto. Agora as crianças estão em extrema vulnerabilidade social, expostas, debaixo de lona, sem alimentação, sem ter local para fazer higienização. O Conselho Tutelar afirma que a família não tem para onde ir. A única solução seria um abrigo, mas o local não pode receber todos. O CRAS sugeriu que essa família fosse para Casalar, só que só teria vaga na Casalar feminina. Aí parte da família ia para a Casalar feminina, o companheiro teria que ir para uma outra casa. Seria uma ruptura maior ainda dentro do núcleo familiar. Luciene tem uma gestação de alto risco. Além disso, um dos filhos é especial e precisa tomar remédios controlados diariamente. Destruiu tudo, a minha filha está sem leite. Aí eu não posso fazer nada. Em nota, a AGEFIS afirmou que retirou do local apenas as construções desabitadas e que a ação foi, sim, acompanhada pela Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, o contrário do que o Conselho Tutelar acabou de dizer aí, né? Para ajudar a família, ligue no telefone do Conselho Tutelar. O número é o 99580 3174. Veja a seguir, começa o Brasília Dog Weekend. As principais novidades do evento você confere no próximo bloco do Band Cidade. Até já!